Boa tarde, amigos. Eu sou Patrícia Torres, apresentando mais uma vez com vocês o programa O Tal do Sucesso. Gostaria de agradecer a audiência da estreia do programa ontem. Estou muito feliz com a interatividade do pessoal, dos internautas. E originariamente esse programa então, ele é apresentado às quartas-feiras, às 14 horas. Para quem perdeu a introdução no dia de ontem, o Tal do Sucesso vai falar sobre o quê? Sobre caminhos para você buscar sua felicidade interior, histórias de sucesso, como viver melhor, enfim, um programa realmente para trazer novidade na vida das pessoas. Hoje eu tive o prazer de estar recebendo aqui no meu programa a Karine Davi. A Karine, ela é uma terapeuta holística, ela trabalha no segmento de programação neurolinguística, de regressão, arte-terapia e psicopedagogia. Ela está há 10 anos nessa área e ela atua basicamente no segmento infantil. Karine, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Eu estou muito feliz com a sua presença aqui no programa, Tenho certeza que você vai acrescentar bastante novidade para as pessoas. Principalmente eu fiz questão de trazer a Karine aqui hoje porque o meu programa está nascendo, e como as fases da vida a gente tem lá o nascimento, a fase infantil, a puberdade, a Karine está estreando aí comigo, trazendo notícias para os pais, para ter uma educação melhor para os seus filhos. E, enfim, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E eu queria, assim, Karine, que você contasse um pouquinho como o programa tem um foco de contar também a história de cada um, Você vai falar sobre o seu trabalho, mas como você chegou até ele, o que te motivou a buscar esse caminho, e principalmente se focar nesse segmento infantil. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu queria primeiro agradecer estar aqui, a oportunidade, Então, o segmento para criança foi de acordo com a minha própria história de vida, Uhum. Então, eu perdi meu pai muito cedo, aos 10 anos de idade, e a partir desse momento eu tive muitos... eu fiquei muito travada. Eu era uma criança muito dinâmica, muito alegre, e aí eu fiquei muito travada depois da morte dele. E passei longos anos, até os 21 anos aí, dessa forma. Foi aí que eu encontrei a programação neurolinguística num curso que eu fiz, através de uma prima minha que fez e me indicou. E depois desse curso, eu tive uma outra visão de mundo, consegui desbloquear esse trauma da morte do meu pai. E aí eu pensei, é isso que eu quero fazer. Legal. E você tinha comentado comigo também que o que é o importante desse tipo de trabalho, Que a consciência de que quando você muda, quando você busca uma evolução pessoal, tudo que está à sua volta vai junto, Karine? Você me falou que a sua família também começou a ter uma mudança depois dessa sua busca de superar esse trauma, Foi. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, é o que a própria programação neurolinguística prega, Então, quando um muda, o restante muda, o meio muda, Então, numa família acontece isso. No meu caso, quando eu mudei, as pessoas perceberam a mudança para melhor, claro, e aí falaram, quero ver o que é isso, que água que ela bebeu. Que ótimo, Aí foi todo mundo, a família inteira, e aí a gente fez uma transformação geral para o melhor. E aí eu falei, eu quero passar isso para o mundo, eu quero cuidar das crianças que precisam muito disso hoje em dia. Isso aí, mais uma vez então a gente vai falar sobre essa superação, Porque desde o princípio do programa o foco é o quê? As situações que aconteceram na vida de cada um, E por meio dessas situações, a velha história de com limão faço uma limonada. A Karine está contando uma história muito interessante, que também tem uma afinidade muito grande com a minha, De ter passado por uma situação complicada, e essa situação foi o que fez uma revolução na vida dela e da família, Cá? Você trabalha hoje em dia com neurolinguística, Com regressão, arte-terapia e psicopedagogia. Isso. Então conta um pouquinho pra gente, assim, como que é a programação neurolinguística, como que é a regressão. Fala um pouquinho aí pra explicar, gente. Porque o nome programação neurolinguística às vezes assusta, Nossa, Sim. O que é isso que você faz? É sempre que me perguntam. Então, assim, para explicar o nome, programação neurolinguística. Então, o nosso cérebro é como um computador, uma máquina que vem sem programação nenhuma. Então, quando a gente compra um computador, a gente precisa instalar programas nele
para poder mexer no Word, mexer nos programas que ele tem. E o nosso cérebro da mesma forma. Então, desde o momento que a gente foi concebido, está na barriga da mãe, a gente vai começando a receber informações do meio. Então, o que o pai e a mãe passam, falam, sentem, tudo isso a criança já está assimilando. E a programação neurolinguística é bem isso, por isso que chama programação. A gente vai programando ao longo da vida e aí a gente tem técnicas que vão mexer com essas programações, porque o que foi bom continua. Aquilo que não está servindo mais, a gente ressignifica, a gente muda. Então, existem técnicas dentro da programação neurolinguística para que a gente detecte o que não está legal, o que não está de acordo, e aí a gente pode mudar e aí ter uma vida melhor. Karine, então você acredita que, por exemplo, quanto mais cedo a gente começa esse caminho com uma criança, isso vai refletir na vida dela futura? Vai causar uma diferença no meio, no trabalho dela? Vai gerar um impacto futuro? Com certeza. Uma criança que ela passa por um processo com atendimento de neurolinguística, eu vejo pela minha história, né? Se eu tivesse tido esse tipo de material, esse tipo de ferramenta, aos 10 anos de idade, por exemplo, quando eu perdi o meu pai, isso teria transformado a minha vida naquela época e a minha vida teria sido diferente. Mas no caso, eu não tive, só fui ter mais tarde. Então, por isso que eu falei, eu quero trabalhar com criança, porque a gente já pega na raiz. Teve o problema agora, já vamos curar agora. Porque aí você vai ter uma vida adulta muito mais sadia. Isso mesmo, vamos viver anos mais felizes aí, né? E eu queria que você falasse agora um pouquinho pra gente sobre a regressão, né? Quando a gente ouve falar nesse nome regressão, eu sinto que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade em entender, um certo preconceito, né, sobre o que é uma regressão e principalmente regressão infantil, né? Então conta um pouquinho pra gente como que é essa regressão na prática, né? Porque de repente a gente tá achando que é uma coisa super difícil e é uma coisa bem mais simples, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a regressão, as pessoas têm a ideia de que você vai hipnotizar, né? Ainda mais falando de criança, o preconceito é maior ainda, né? Você acha que vai destruir a vida da criança. Não é assim. Tanto o adulto quanto a criança, você não vai hipnotizar a ponto da pessoa perder a consciência, de você falar deita, dorme, ela vai deitar e dormir. Não é nada disso. Coisas que às vezes as pessoas imaginam. Então a regressão com as crianças é feita de uma maneira muito tranquila, com brincadeiras, com conversas. Automaticamente, quando você vai conversando com a criança, ela vai trazendo lembranças de outras vidas, muitas vezes, ou da barriga da mãe. Então a gente chama de regressão porque você está regredindo numa memória passada. Sim. Mas não necessariamente que vai para uma vida passada, vai lembrar de quando era isso ou aquilo. Não necessariamente. Mas se acontece muito naturalmente. A criança conta como se fosse uma história que ela viveu ontem. Na escola ou com um amiguinho. Ela não se dá conta de que aquilo não faz parte do meio que ela vive hoje. E é muito natural. Então não tem trauma nenhum. Isso é muito, eu acho que é muito importante, né, a gente frisar essa questão, porque realmente a criança, ela encara então como se fosse uma brincadeira. Uma brincadeira. Né? Tá, isso é ótimo, né? Acho que para os pais que estão assistindo a gente agora, é legal saber que tem um recurso tão simples aí que pode ser utilizado e que causa tantos benefícios aí para as crianças. E essa arte terapia, como é que funciona isso? Pois é bastante coisa, né? Mas é que eu fui estudando em tudo que pudesse me agregar conhecimento para poder trazer a melhora para as crianças. Eu até vou te interromper um pouquinho e deixar claro para o pessoal que a Karine, ela se tornou uma expert em identificar as reais causas que travam uma convivência harmoniosa, né? Então, dentro dessa carreira aí que ela já tem há 10 anos, a gente já tinha conversado bastante antes, a cada momento ela foi agregando mais informações para chegar na excelência de trabalho que ela tem no dia de hoje, né, Karine? Isso daí. Então vamos falar da arte-terapia agora. Arte-terapia, Então, a arte-terapia, ela é bem o que o nome diz, trabalha com a arte. Então, todas as formas de arte. Então, pode ser desenhos,
pode ser, a gente trabalha com argila muitas vezes, depende de cada caso, a gente vê o que é necessário. Então tem recortes, tem colagem, tem bonequinhos. Então a gente trabalha com toda essa parte de arte. Muitas vezes é necessário levar as crianças em museus para ver obras de arte, quadros, e tentar identificar naqueles quadros coisas da vida dela através daqueles quadros. Então tem diversas formas de arte que a gente pode usar como forma de terapia para trazer à tona aquele problema da criança. E aí você usa a sua formação também em psicopedagogia para dar suporte a todas essas outras ferramentas, é isso, né? Dar um suporte à psicopedagogia mais voltada para a área de dificuldade de aprendizagem mesmo, na área escolar, porque a grande maioria dos problemas na criança acaba interferindo e chega na parte escolar, né? Então começa a dar algum problema na escola, ou com colegas, ou com notas que começam a cair, o desempenho da criança. Atenção, pais! Tem alguma coisa de errado aí, fiquem atentos. Eu acho muito importante essa sua dica, né? Porque a gente sabe que no dia de hoje os pais, justamente com o intuito de oferecer o melhor para os filhos, pelo amor realmente que eles têm pela família, né, buscando um futuro melhor para eles, muitas vezes acabam se distanciando, né, dos filhos. Por quê? Porque trabalha muito, e aí quando chega aos finais de semana vão fazer um programa e as crianças acabam às vezes se descolando um pouco ali dos pais para ficar com os amigos, e isso realmente causa uma lacuna, né, Karine? Fica meio difícil perceber. Então tem que ficar atento aos pequenos sinais, como por exemplo uma nota ruim, né? Uma nota ruim, um comportamento diferente. A criança é sempre muito brincalhona, ela começa a ficar mais quieta, alguma coisa está de errado, alguma coisa aconteceu. Aí você fala, mas a vida continua normal, não aconteceu nada. Às vezes um detalhe, uma coisa mínima pode estar interferindo. Então é legal procurar um profissional para que ele possa te orientar e ver o que está acontecendo com essa criança. Tá, e aí você falou sobre a questão dos comportamentos quando a criança se fecha um pouco. E você acha que os comportamentos excessivos, quando a criança ela interage demais, isso também é um fator de atenção para os pais? Também. Porque assim, não necessariamente que seja um problema para a criança, mas para os pais sim. Uma criança hiperativa, por exemplo, quem que suporta? Os professores ficam loucos, os pais ficam malucos e não conseguem dar conta daquela criança. Aí ficam, eu não dou conta dessa criança, eu não posso com a vida dela. E se você procurar um profissional, esse profissional ele pode te dar um suporte de como lidar melhor com essa criança, como você reagir de forma que ela fique um pouco mais calma, um pouco mais tranquila e não te dê tanto trabalho assim, né? Então agora eu acho que uma dúvida que vai ficar aí para os pais, né? Então existe uma conduta, eu acho que não existe um padrão de crianças, né? Mas existe uma conduta que é o normal, né? Então, que seria o mais adequado, digamos assim. Quando ela se excede muito, eu acho que é um fator para prestar atenção, e quando ela está muito retraída também, né? Então, você, pela sua experiência e pelos resultados que você vê com as crianças, quando elas chegam e quando elas saem, o comportamento delas acaba mudando, e os pais percebem isso de que forma, Karine? Uma criança que é mais agitada, ela dá uma acalmada, aquela que está mais fechada, ela começa a se soltar mais. Como que a gente percebe isso? Então, primeiro, antes dessa parte de como a gente percebe com o tratamento, seria legal até alertar os pais de que hoje em dia a vida é tão corrida, os pais sempre trabalhando, e aí a criança fica como empregada ou fica na escola o dia todo, e a criança tem diferenças de comportamento e os pais não percebem. Então eu queria deixar aqui um alerta, prestem atenção no filho de vocês. Então, fiquem atentos. Só tem o domingo com a criança? Fique atento nesse domingo. Todo domingo a criança está tendo o mesmo comportamento? Todo domingo ela é bem alegre? Todo domingo ela está mais calada? Ela brigou com o irmão mais vezes esse mês? Ela brigou com o irmão menos? Ela está com um problema com um colega de sala? Fiquem atentos nos pequenos detalhes. É aí que a criança começa a mostrar a pontinha do iceberg que tem um probleminha ali. E aí quando a gente leva isso para uma terapia, quando a gente faz um trabalho aí com desenhos, com bonecos, com dança, tem toda uma técnica aí que a gente usa determinados para cada criança,
você começa a perceber a diferença. Então os pais vêm e falam, nossa, ela não falava mais com a prima, e agora, nossa, chegou na festa, tava um amor com a prima. Então teve um problema na escola, nossa, agora melhorou a nota, ainda não tá excelente, mas já deu uma boa melhorada. Então eles começam a notar a diferença com pouco tempo de tratamento. Porque criança é muito rápido, né? Não, eu achei bem a sua dica, assim, fundamental, porque já a questão da correria, né, do dia a dia, se o pai tá lá todo domingo, então observar como é o comportamento da criança, então, naquele domingo, né, e tendo um parâmetro para os outros, e aí ele consegue formar uma opinião, né, sobre a conduta dela, o que está acontecendo. Achei uma dica preciosa aí, principalmente pela falta de tempo hoje em dia, que todo mundo tem, né? Assim, agora eu acredito que está todo mundo bem curioso para saber assim, quais são essas técnicas que você usa, né? Então nós vamos agora para um pequeno intervalo e na volta a Karine vai mostrar para a gente assim, quais as técnicas, como que ela conduz esse treinamento aí para as crianças, tá, pessoal? Então até daqui um pouquinho com a Karine aqui no Tal do Sucesso. Até já! Olá, eu sou Cindy Arada e acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reiser. Você quer ser o profissional do futuro? Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4.
Olá, amigos, eu sou Patrícia Torres, estamos de volta aí com o programa O Tal do Sucesso. Hoje eu estou conversando com a Karine. A Karine, ela é uma terapeuta holística com foco em crianças, um trabalho muito legal, muito diferenciado. E na primeira parte do programa nós falamos um pouco sobre as ferramentas que ela utiliza nessa terapia infantil aí que ela trabalha. Agora eu queria que a Karine demonstrasse um pouquinho aí pra gente, né? Assim, que material você usa? Eu acho que os pais devem estar querendo saber como é feito esse atendimento, né? Que recursos você utiliza para tratar as crianças. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Karine. Claro, eu trouxe até um material bem interessante aqui para mostrar para vocês, mas eu utilizo de diversas formas, dependendo da criança que está comigo, né? Então pode ser através de desenhos, então eu tenho sempre lá cartolina, sulfite, canetinha, tinta, giz de cera, todo esse material. Tenho recorte de revistas, cola pra gente fazer colagem, a gente monta às vezes recortes de revista para trabalhar com a parte de arte terapia, né? Tem a parte corporal, que eu coloco música, que a gente dança, solta o corpo, principalmente para crianças com problema de timidez, para poder se soltar, né? E tem o material que é o carro-chefe. Eu tô super curiosa pra saber desses bonequinhos que eu aí. trouxe um monte de bonequinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. E aí a Patrícia falou, como é que você usa esses bonequinhos? Porque eles são muito fofos, vale a pena. Assim, tem diversos bonequinhos aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar todos. Mas assim, que nem aqui, tem o vovozinho, a vovozinha, aqui é o papai e a mamãe. Aí tem as crianças. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. Um menininho, a menininha. Então, o que eu faço? A criança não é como um adulto, que quando chega para uma sessão de terapia, você fala, e aí, qual é o seu problema? Eu tenho um problema com a minha mãe. Então me conta o seu problema com a sua mãe. E aí vai, conta e a gente faz o trabalho. A criança é diferente. A criança fica ali, não sabe direito o que está fazendo ali, o pai e a mãe que levou. O que eu estou fazendo nesse lugar? Então, a gente entra sempre com forma de brincadeira. E aí começa tudo com forma de historinha. Então os bonequinhos funcionam por quê? Olha, aqui é uma família, tem o papai, tem a mamãe, tem você, se for uma menininha, tem seu irmão, tem a vovó, tem o vovô, no caso de quem tem os avós ainda, se for algum problema com vó e com vô. Então a gente vai colocando com os bonequinhos, contando uma história. E aí a criança vê como uma história fora dela, como não sendo a dela. Então você fala, existe uma mamãe, existe um papai, a gente não fala, esse é a sua mãe, esse é o seu pai. Então essa é uma maneira dela trazer a referência que ela tem da família dela, de uma maneira bem sutil, pelo que eu tô entendendo, isso, né? Bem lúdica, numa forma bem tranquila. Uma brincadeira mesmo. Uma brincadeira mesmo. E aí ela vai transportando para os bonequinhos todas aquelas emoções que ela tá tendo. Então, se tem um problema familiar, por exemplo, ela vai falar, nossa, essa mãe é brava, hein? Nossa, esse papai trabalha demais, ele não para em casa, esse papai. Então, com os bonequinhos, ela vai passando aquilo. Conforme ela vai falando, a gente, com a experiência, já sabe que o que ela está passando para os bonecos é o que ela está passando em casa, né? Muito interessante, Karine. E tem algum exemplo marcante, assim, com o uso desses bonequinhos? Alguma história que aconteceu e que vale a pena você contar pra gente? Para os pais entenderem, né, se familiarizarem como é que esse trabalho acontece na prática. Você lembra de algum caso? Então, tem bastante coisa. Imagino que tenha bastante, né? Bastante, mas assim, muito assim que me marcou demais foi porque os pais levaram a criança com o intuito de um problema simplesmente por uma troca de escola. A criança ia sair de uma escola para outra e eles estavam achando que precisava fazer uma terapia para ela não sentir o trauma da mudança de escola. O problema era só esse. E a criança chegou até mim e conforme a gente começou a conversar, surgiu outros problemas. Então tinha problemas de relacionamento com os pais em casa e tinha um grande problema. Ela tinha perdido a avó dela no momento em que ela estava viajando e ela não soube da notícia, lógico, a mãe não ia ligar, uma criança de 10 anos. Quando ela voltou de viagem, a mãe falou, olha, a vovó morreu e o enterro já foi, lógico, tinha sido um feriado. E aquela criança era a avó, o xodó, e aquela criança ficou perdida. Como que a minha avó foi embora e eu não me despedi? Então, o que a gente fez? Aí eu pensei, o que vou fazer agora, né? Porque sempre que eu chego uma criança é assim, e agora? Eu entrei para fazer um trabalho com escola, chega
um outro cara. Família. Né? Então o que a gente fez? Aí, bonequinho da vovó. Vamos lá. Qual o problema? Foi ela não ter se despedido da avó? Então tudo bem. Então, qual foi a minha ideia? Vamos fazer o velório da vovó e você vai se despedir. Então parece uma loucura, mas a criança, vocês não têm ideia da transformação. Ela estava totalmente fechada, triste, com a cara amarrada. E aí eu coloquei a bonequinha dentro de uma caixinha, a gente fez uma encenação de um velório. Ela foi até a avó dela como se fosse o velório, ela se despediu, ela falou tudo que ela queria de bom para a avó. E aí fizemos a encenação de como tinha sido o enterro, tudo certinho, uma encenação, uma historinha. Essa criança saiu do consultório rindo, abraçando a mãe, abraçando o pai, a mãe não entendendo nada, porque a mãe não levou a criança para isso. Sim. Mas deu uma transformação na vida dela e ela mudou de escola tranquilamente, não teve nada. O problema não era a mudança de escola, o problema era esse, e os pais não se deram conta disso. E esse eu achei muito interessante porque na realidade esse era um conteúdo que ele nem sequer tinha aparecido, né? Era um conteúdo que estava lá totalmente escondido mesmo. Para os pais foi assim: a avó morreu, falamos pra ela, tal, chorou, lógico, na hora, pronto, acabou, passou. Não se deram conta do que aquilo ficou marcado naquela criança. E eu acho legal também, pelo que nós já tínhamos conversado antes, que essa é uma técnica que ela já você fez um curso, né, com uma pessoa que já usa isso há muitos anos, né? Muitos você estava anos. me falando, isso, né? Eu fiz um curso com uma pessoa que ela trabalha em Portugal, inclusive, né? E ela trabalha com esses bonequinhos e tem um resultado magnífico. E aí eu peguei a ideia e falei, eu acho que vai funcionar. Não, com certeza, juntei né? com tudo que eu já tenho de bagagem e falei, vai dar certo. Eu achei bem bacana. Tem alguma outra história, assim, que você lembre, que seja interessante, de algum... Então, com essa mesma menina, teve esse problema da avó e teve o problema de relacionamento dos pais, né? Então ela não se dava conta disso também, e nem os pais. E tudo isso surgiu com os bonequinhos. Então eu acho legal, Karine, assim também, os pais, na realidade, muitas vezes quando eles levam um filho que está apresentando uma situação diferenciada, um comportamento diferenciado, que eles também têm que estar bem abertos, porque muitas vezes pode sobrar um conteúdo aí que refere-se diretamente a eles, né? Com certeza. Então é muito legal ter essa consciência, porque eu acho que problemas, dificuldades, todos nós passamos, né, em função da nossa vida agitada, e a gente às vezes não tem consciência de que isso reflete nas pessoas que estão à nossa volta, principalmente a criança, né, que ela tem um filtro diferenciado do nosso. Né, do adulto, né? Ela tá mais aberta, ela tá mais suscetível, né? Exatamente. Ela chupa tudo que tá acontecendo. Exatamente. No meio, o bom e o ruim. Exatamente. Karine, existe assim, como é que funciona a questão de ter uma terapia preventiva? Como é que você encara isso? Né? Porque às vezes existe muita ligação de procurar um terapeuta, procurar um tratamento, porque eu estou com um problema, né? Isso tanto para gente, para adultos, como para crianças. E você acha que para uma criança tem uma certa validade levar uma criança para um terapeuta, mesmo se aparentemente estiver tudo bem? Você acha que isso é válido? Olha, válido e muito. Porque no dia a dia da criança sempre vai ter problemas. Então, se uma criança está, vamos supor, não tem problema nenhum, mas os pais falam, vamos levar para fazer um trabalho preventivo. Então, vou dar um exemplo. Criança que tem irmãos, sempre tem uma discussão, uma briga, alguma coisa em casa. Então, se ela estiver fazendo uma terapia, por exemplo, ela chega hoje no consultório e teve uma briga feia com o irmão. Ela vai me trazer isso à tona. Hoje eu tive uma briga com meu irmão. E a gente vai fazer um trabalho de ressignificação dessa briga, por que que brigou, por que que não brigou, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, um lado, o outro. Vamos fazer um trabalho em cima disso, que essa questão que para ela estava ali agoniante porque ela brigou com o irmão, vai se transformar em algo melhor. E ela vai se sentir melhor. E não vai levar isso pro resto da vida. Porque às vezes essa briga não significou nada. Mas às vezes uma simples discussão com o irmão pode causar um trauma tão grande que ela leva isso pro resto da vida, e na fase adulta ela vai ter um grande problema e não sabe nem de onde vem. Travas na vida que a gente tem de adulto que a gente não sabe de onde vem. E normalmente vem da infância.
E pelo que você estava me falando, né, pela questão da programação neurolinguística, ela está focada no cérebro. O nosso cérebro tem a sabedoria suficiente para, a partir do momento que um nozinho ali que estava emperrando alguma coisa, ele é desfeito, isso nunca mais vai causar um empecilho na vida da pessoa, é isso? É isso, não é mágica, ninguém aqui está fazendo uma magia, vamos tirar todo o seu sofrimento e você será feliz para sempre. Não é nada disso. Mas o que a programação neurolinguística principalmente faz? Ela não muda o fato. Ela muda o significado que você deu para o fato. Então, muitas vezes, uma discussão pode não ter significado nada, passou. Mas você pode dar um significado para aquela discussão como sendo algo muito problemático. Ou mexeu com a minha autoestima, minha irmã me ofendeu. Ou os bullying hoje em dia nas escolas com as crianças. Então, é o gordinho, é a magrela, é o orelhudo. Então, isso tudo pode causar algo para a vida inteira. Então, eu acho muito importante. Sim. Não, eu acho que você acabou citando agora um ponto super importante, que é essa questão do bullying, né? Porque às vezes a criança deve chegar em casa já sinalizando alguma coisa para os pais, né? Olha, me chamaram disso, me chamaram daquilo, então tem que prestar atenção sim, né? Nesse ponto. Porque às vezes os pais acham que isso é bobeira de criança, isso passa. Tudo bem, pode ser muitas vezes uma bobeira que passa, mas não custa ficar atento, né? Porque isso daí pode causar problema sério mais tarde, né? Tá, então a questão do tratamento preventivo, sem dúvida, é como se fosse um médico, né, gente? Desmistificar um pouco algumas coisas ligadas à parte mental do ser humano, né? Porque se você tá lá com uma dor no braço, você procura um médico. Se você tá com uma dor de estômago, você vai buscar um gastro. Então, por que não fazer um check-up também nessa parte? Sim, né? Porque se você tá com problema, você vai fazer um tratamento semanal ou quinzenal. Mas se é um preventivo, você pode fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, uma vez a cada ano. Mas leva, vamos lá checar o que está acontecendo. Tá tudo bem? Vamos lá fazer uma sessão. E os professores, aí no caso também, você tem um contato já com todo esse segmento, né? Eles também me parecem bastante com a possibilidade de sinalizar esses problemas, né? Os professores sempre são, na grande maioria das vezes, eles que chamam os pais e olha, tá tendo esse problema com seu filho. E aí os pais, alguns, né, que tem uma luz, levam e buscam ajuda. Outros, esse professor enche o saco, esse professor não sabe o que tá falando. E vai deixando, e o problema vai virando uma bola de neve, né? Sim. E aí nós conversamos também a respeito de estado de excelência, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu acho que os pais agora estão assistindo o programa e eles ficam pensando, existe a questão do estado de excelência para os pais, né? Como que é isso? Como essa questão de estado de excelência? O estado de excelência seria um recurso que a gente tem, vamos supor, você vai fazer uma entrevista de emprego, no caso do adulto, né? Para fazer um link e vocês entenderem. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você está nervosa, você está ansiosa. Então, vamos se preparar para essa entrevista. Então, como que você faria um estado de excelência? A gente traz à tona um momento da sua vida de muito recurso bom. Então, você precisa do que para essa entrevista? De confiança? Então, um momento na sua vida que você teve muita confiança. E aí você vai trazer à tona, lembrando dessa sensação, trazendo à tona essa sensação, e a gente vai fazer com que essa sensação permaneça em você, e você vai entrar para a entrevista com a sensação de segurança. E com a criança, a gente faz de uma forma lúdica. Então, a gente faz ela trazer à tona também momentos bons, através de desenhos. Tem os bichinhos também que eu uso, que são os bichinhos de dedo assim. Então tem o macaquinho, tem o leãozinho, tem jacaré, tem elefante, tem vários bichinhos aqui. Então o que eu costumo fazer? Eu peço para a criança escolher um bichinho que traga muita força para ela. É força que ela precisa? Vai fazer uma prova muito difícil. Então o que ela precisa? Precisa de muita sabedoria, precisa de muita atenção, porque eu sou muito desatento. Qual desses bichinhos tem mais atenção? A criança escolhe, o macaquinho. Então tá bom, para ela é o macaquinho, vai ser o macaquinho. Então a gente vai pegar o macaquinho, aí vai pegar o bonequinho que representa ela. E aí a gente tem toda uma história, tem toda uma
uma técnica mesmo para a criança levar para a prova todo esse recurso de atenção que ela precisa. Isso é bem interessante, né? De uma maneira bem sutil, né? Muito. E pelo que eu estou percebendo, assim, Karine, essa questão do estado de excelência para a criança, ele é fundamental, mas eu acho que levanta uma bandeira interessante também para os pais, para a gente também procurar o nosso estado de excelência em cada momento da vida, né? Então, procurar, enquanto você está trabalhando, buscar o estado de excelência profissional. Mas você saiu do seu trabalho, eu acho que é legal pensar em entrar num estado de excelência na família. Sim. Né? Separar cada momento aí, porque na realidade a gente é um ser integral. Né? É impossível você estar bem no seu trabalho e você estar super mal na sua família. Não, é impossível, não existe isso. Né? Vai refletir, se você está com algum déficit em alguma área da sua vida, isso vai refletir em outras. Então acho que esse estado de excelência é muito legal também para ter essa questão de para o adulto, né? Entrar no estado de excelência de pai e mãe também. Com certeza, você sai do serviço, né? Você sai do trabalho, no estresse, nossa senhora, aí você tem que se preparar para chegar em casa, para cuidar do seu filho. E aí, como é que faz? Aí a criança tá lá, pai, quero brincar, olha o meu desenho. Ah, menino, sai pra lá, tô nervoso, passei o dia inteiro estressado, com um monte de reunião. Não é assim? Então, assim, teve um dia estressante, a gente entende, lógico. Agora, no caminho, o trânsito de São Paulo hoje em dia... Dá tempo de fazer muita coisa, né? Vai tentando esvaziar sua mente, tentando trazer à tona momentos bons que você teve com seu filho, com a sua esposa, com os familiares que moram com você. E chega em casa mais tranquilo para ter uma vida saudável em casa, porque as crianças precisam disso hoje em dia. E o que elas têm? Pais que trabalham, que chegam em casa mal olham para os seus filhos e não dão atenção. A criança quer mostrar um desenho, a criança quer mostrar uma música que aprendeu na escola, quer mostrar a dança que vai fazer na festa junina, e os pais não querem saber porque acham isso é bobeira de criança, tem um problema mais sério para fazer. Sim, e essa comunicação, né, Karine, porque realmente a criança, ela precisa ser literalmente educada, né? Às vezes a gente está num shopping, está num restaurante, você começa a observar que não dá para limitar a educação de uma criança com sim e não. Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, porque a criança, ela tem o raciocínio próprio dela já. Hoje em dia, mais né? do que nunca. Mais do que nunca. Né? A gente vale a pena ressaltar essas crianças, a nova geração, que realmente eles são crianças com um aprendizado já muito mais avançado do que eu tive na minha época de infância. Né? Eles são muito mais adiantados, eles entendem muito mais. Então essa comunicação entre pais e filhos, ela realmente precisa ser feita com amor, né? Principalmente, precisa explicar, educar, falar, olha, não pode isso, por que não pode? Né? Porque ele precisa ir formando. A criança precisa entender o porquê das coisas. Você é na fase dos porquês, mas a vida inteira ela precisa de porquê. Então, por que não posso sentar ali? Por que eu não posso andar descalço? Por que eu não posso tomar esse gelado? Ou por que eu posso brincar aqui e ali eu não posso brincar? Por que eu posso ir na casa de fulano e de Beltrano eu não posso? A criança precisa de explicação. Não é simplesmente, não, na vovó você não vai, na outra vovó você vai, porque você tem um problema com a sua sogra. Entendeu? A criança não entende. Para ela são vós iguais, ela gosta das duas e ela quer compartilhar com as duas. Por quê? Só porque você tá brigada com a vovó, eu não posso ir na casa da vovó? Então tem que saber também diferenciar os papéis. Você tem um problema com alguém da sua família, não necessariamente você tem que transmitir isso pro seu filho. Separação de pais, outro problema grave. É isso, esse é um tema interessante. Fala um pouquinho pra gente sobre esse ponto. Separação de pais, o que acontece? Normalmente, difícil, né, ter um casal que se separa harmoniosamente. Então o que acontece? Um tá com raiva do outro e a criança tá ali no meio como um saco de pancada. Então é a mãe que fala mal do pai, é o pai que fala mal da mãe, e a criança fica ali, jogada pra cá e pra lá e não sabe que rumo tomar. Então assim, fiquem atentos. O casal brigou, vocês, marido e mulher estão brigados. Pai e mãe vai ser sempre. Pai e mãe não tem nada a ver com o papel de marido e mulher.
Então fiquem atentos e cuidado aí, né, com as brigas na frente das crianças, porque isso é o duro. Não, você falou um ponto aí também bastante interessante, que é essa questão realmente das brigas aí, né, de como palavras que você usa, e você acha às vezes que a criança tá ali do lado e que ela não tá entendendo o que tá acontecendo, que ela não está ouvindo, mas ela está sim. Né? Quando pequenos também, viu? Porque às vezes os pais acham que quando tem 2, 3 aninhos não entendem nada, eles estão ligados. Pela sua experiência, isso realmente acontece? Eles relatam histórias? Muito. Lógico que a criança não vai saber chegar pra você, uma criança de 2, 3 anos, e falar: papai brigou com a mamãe, papai isso e aquilo. Mas em histórias você começa a ver. Então a criança faz um desenho, o pai tá numa ponta do papel, a mãe tá em outra. Peraí. Normalmente as crianças fazem pai e mãe juntos, as crianças juntos. Então, num desenho que você vê o pai numa ponta do papel, a mãe na outra ponta, as crianças dispersas, alguma coisa está errada aí. Então a gente começa a perceber aí que a criança já está ligada no furdunço familiar, vamos dizer assim, né? Sim, bastante importante isso, né? Karine, você tinha comentado que você está planejando aí uma palestra gratuita, né, para pais, para falar exatamente qual o conteúdo dessa palestra, né? Então, eu tenho uma palestra em que eu tiro dúvidas dos pais com relação a todo o trabalho com a criança, né? Então eu explico com mais detalhes sobre cada trabalho que eu faço, levo meu material para que os pais entendam e vejam como é feito, demonstro, né, nessa palestra, e eu tiro dúvidas. E essa palestra eu faço ela gratuita justamente por isso, porque tem muita dúvida. Então eu faço com uma maneira de esclarecimento, já ajuda um pouco os pais a como lidar com os filhos, e se for um caso mais grave que precise de um atendimento, aí a gente depois combina a respeito disso. Mas a palestra é bem esclarecedora, eu acredito, para os pais. Entendi. Qual é o site aí que o pessoal pode estar entrando para saber um pouquinho mais do seu trabalho, né? Então, é o www.karine, com K e E no final, .terapiaholística.net. E lá vocês sabem mais sobre o meu trabalho, tem os meus contatos, e-mail, tem cursos que eu dou também. Ah, muito bom saber de todo esse manancial aí, né? Com foco nas crianças e, por que não, nos pais também, com né? certeza. Acaba sobrando positivamente para todo mundo, né? Deixa um telefone também, cara. Deixo sim, vou deixar meu celular, é 9827-9887. Podem entrar em contato que a gente agenda aí para tirar as dúvidas de vocês. Muito legal. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença hoje aqui, né? Eu acho que foi fundamental, né, pra gente se tornar adultos cada vez melhores. A gente tem que ser crianças, né? Dar oportunidade das crianças serem bem tratadas e bem orientadas, né? A Karine realmente é uma profissional, eu já tenho contato com ela há muitos anos. É uma profissional que trabalha com muito amor, com muita dedicação no que ela faz. Acho que ela falou um ponto aí fundamental, que foi a trajetória de vida dela, a situação que aconteceu com ela, e que foi o que alavancou essa busca interior aí para ela trabalhar com brilho nos olhos, né? Que é o principal ponto para a gente ter felicidade na nossa vida. É uma história de sucesso, né? Sucesso principalmente porque ela batalhou para chegar onde ela está hoje. Vou refrisar aí que ela trabalha com programação neurolinguística, com regressão, arte, terapia e psicopedagogia, né? Tem bastante coisa aqui. Tem bastante material. Tem bastante material, não tem como entrar e sair do consultório da Karine do mesmo jeito, não, né? Mesmo. E eu agradeço aí a audiência de todos os internautas, conto aí com a audiência de vocês às quartas-feiras, às 14 horas, com o programa O Tal do Sucesso. Muito obrigada por mais uma vez poder estar participando e dividindo informação com todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Karine, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, pessoal.